Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Inspira Não Pira. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, rivalidade feminina. A gente pensa que é uma coisinha pequenininha, que é só uma coisinha ali, mas não, ela impacta demais a nossa vida e também a nossa autoestima. A minha convidada de hoje é a Isabela Fricelli. Isa, obrigada por ter topado. Eu que agradeço, Isa. E eu queria que você se apresentasse, né? Falasse da tua formação. Eu sei que você é psicóloga e nutricionista. Então conta um pouquinho da tua formação antes da gente entrar no nosso bate-papo. Bom, primeiro de tudo, obrigada. Tô amando estar aqui, é muito especial mesmo. Eu acho que a gente vai falar de um tema tão importante. E olha só, né, como somos privilegiadas de podermos estar aqui juntas, né? Eu divulgando o seu trabalho e você divulgando o meu. Então, eu sou nutricionista, né? Hoje eu atuo na clínica como nutricionista. Mas a minha primeira formação é como psicóloga, né? Então, e a tua formação de psicóloga não deixa de estar ali, né? Na verdade, eu uso muito os dois e recebo muitos pacientes que falam, você não quer me atender como psicóloga, né? É um projeto futuro ainda, nada estruturado, mas eu uso muito as duas coisas. E eu te chamei para falar sobre rivalidade feminina, nada a ver com o que você está atuando hoje, mas é que eu penso, né, e a gente vai falar sobre isso, que isso entra em muitas áreas, né, da nossa vida. Então, vamos pensar aqui, o que você entende por rivalidade feminina? Quando a gente fala esse termo, o que vem na tua cabeça? A primeira palavra que vem na minha cabeça, Isa, e quando a gente falou, né, de gravar o podcast, eu fui conversar com outras pessoas, amigas que trabalham com isso também, e me vem preconceito. Eu acho que é a primeira palavra que vem. O que é rivalidade feminina? Da onde vem isso? Por que a gente está inseridas num meio em que parece que a gente já nasce tendo que competir? Eu não posso olhar pra Isa e falar, Isa, nossa, que linda que você é. Cara, você é uma pessoa que tem Não, eu tenho que... Peraí, deixa eu ver como que a Isa é. Parece que a gente já nasce inserida nesse contexto. E aí eu acho que a rivalidade feminina, como você começou aqui o podcast, não é um negocinho pequenininho. Quando você vai conversando com as pessoas, você vê que tem várias camadas. A gente poderia falar aqui sobre rivalidade feminina na maternidade, sobre o próprio feminismo, vida amorosa, profissional. Tem muita coisa, é muito mais profundo. E aí você começou o podcast também com uma coisa que eu não tinha pensado, que é o quanto isso afeta a nossa autoestima. Demais. Como a gente já parou pra pensar que às vezes duvido que você nunca tenha ouvido assim, tipo, você se arruma para outra mulher. Tipo, você não se arruma. Pera lá, você não se arruma pra você? Você não se arruma pra sua família, você não, né? Então, assim, é muito, muito interessante pensar. Exatamente. Que vai muito profundo. E esse é o ponto, assim. Eu quis trazer esse tema, eu sempre falo assim, que os temas todos que eu escolhi a dedo pra fazer aqui o podcast, sempre o objetivo final dele sempre é a autoestima. Todos os episódios, se você olhar, a gente sempre vai questionar ali a autoestima da mulher. E aí, quando eu pensei em rivalidade feminina, por que eu pensei na urgência dele, né? Eu entendo a rivalidade feminina, igual que você falou, o preconceito, mas falando assim num termo bem chulo, é aquela rixa de mulheres, né? Aquela rixinha. É que a gente meio que aprende desde pequena. Parece que a gente tá na escola, a menina que não é a nossa amiga é a nossa inimiga. Ela não pode só ser outra menina, ela é a nossa inimiga, é a nossa rival. A gente fala mal, né? Critica, tem que ter um problema, tem que causar alguma coisa. E isso vai crescendo, né? Um ponto que eu fiquei pensando assim, gente, quando que eu comecei a perceber a rivalidade feminina na minha vida, né? Tipo, qual foi a primeira situação que eu me vi? E, lá na escola, pequena, antes de 10 anos, talvez, já existia isso. Eu não lembro de ter meninos rivais, mas eu tinha meninas rivais. Né? Tinha as meninas que me olhavam torto, as meninas que não gostavam de mim, as meninas que me criticavam. E assim, não vou ser o alecrim dourado, tá? Eu também tinha de quem eu era rival. Até hoje, né? Assim, não de rivalidade, mas até hoje você se pega... Opa, pera. Você tem que se policiar. Tô tendo um preconceito aqui. Eu nem conheço essa pessoa. E se ela for... Né? Muito mais do que o que eu tô pensando, né? Exatamente. Qual, na tua vida, pensando assim... Quando que você se viu pela primeira vez percebendo isso? Porque quando a gente fala que a gente vai falar sobre o tema, a gente fica pensando sobre, Eu ia falar isso, né? Que você falou que você fez esse exercício e eu também. E isso me remeteu lá na época que eu estudava, tipo, no Delta. Eu acho que eu tava na 5ª série quando eu estudava no Delta. Nem existe mais o Delta, né? E era isso. E eu lembro de ter essa rixa. E de ouvir assim... Ai, mas é que fulaninha não gosta de você. Ai, mas porque você... Nanana. E aí, parece que você já cresce com esse comportamento. De olhar pra mulher
de uma forma, porque ali eu sou uma criança, eu sou uma menina, né? E assim, eu tive pais maravilhosos, uma educação maravilhosa, mas acho que a gente tá falando aqui numa conversa muito privilegiada, né? Mas, mesmo assim, porque é esse o contexto, assim. Então, eu fiquei pensando nisso e depois me remeteu até uma história da época que eu estudava no Max, que tinha mesmo uma menina que era a rixa, assim. É bem essa palavra que você falou, a rixa. Eu não lembro... Vou ser bem sincera, assim, eu não lembro de eu ter algo com ela. Eu lembro que ela tinha algo comigo e daí virou a rixa. Eu também não sou vozinha, né, gente? Ninguém é alecrim dourado. E aí virou e ficou... E aquilo se estendeu por muitos anos, assim, até colegial. Olha que loucura. A ponto de você nem saber mais quando que começou. Total. E aí hoje, ambas são mães e tal. E assim, não sou amiga dela, mas... É uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu... Entendeu? Que é ok, não existia rixa. Não existe hoje, não existia antes. Era só porque é um comportamento que parece que a gente foi induzida desde criança. Eu acho, agora vamos pensando assim, refletindo juntas, né? Eu acho que a gente vive num sistema que lucra com a rivalidade feminina. Eu ia falar né? muito isso. A gente tá inserido ali num sistema que, na verdade, não é nem que ele lucra com a rivalidade feminina. Ele lucra com a baixa autoestima da mulher. Total. Ele lucra com a mulher não se achar bonita, porque ela precisa não se achar bonita para ela consumir os produtos para se achar bonita. Ela precisa se achar feia para ela comprar as roupas que ela precisa comprar para ela se sentir bonita. Ela tem que ter aquela bolsa, aquele item. Isso. Então, né? assim, ela precisa se sentir inferior. E automaticamente, quando ela se sente inferior, ela vai não gostar de quem está acima dela. Então, eu acho que o sistema, ele contribui muito para isso, para as mulheres se verem ali que eu preciso ser melhor que a outra e não eu preciso ser boa. A gente vê nas revistas, assim, batalha de looks. Qual mulher estava mais bonita? Mas a gente não vê batalha de looks dos homens. Imagina, é Não bem é? isso. E eu acho que é um contexto que você puxou, né? Que eu acho que é válido falar, que é um contexto histórico mesmo. A gente vive numa sociedade patriarcal. Isso é um fato. Então, ainda hoje, né? Sem puxar pra nenhum contexto de feminismo, de movimento, né? Até porque eu sempre brinco, eu não sou uma pessoa que, nossa, eu abro um movimento e vou lá e me exponho. Eu não sou essa pessoa. Mas a gente vive numa sociedade patriarcal. Isso é um fato. Então, a gente foi induzida a não se unir desde sempre pra tudo isso. Pra que essa sociedade patriarcal se sustentasse ao longo dos anos, pra que existisse o consumismo maior. Porque, mulher compra um monte, homem não. Por isso também, né? Então, acho que tem um contexto todo histórico que é importante a gente lembrar, que eu acho que já melhorou muito. Olha só, a gente tá num podcast da Isadora, tipo assim, com uma outra mulher falando, não necessariamente do meu ou do seu trabalho, mas assim, falando pra outras mulheres. Você começou o podcast falando, é importante que todas as mulheres escutem. E olha que legal isso. Então, eu acho que eu até, por vir aqui, assisti uma entrevista com a Gabriela Priori. Sei. Acho que é ela, acho que foi ela, no GNT, se eu não me engano. E ela fala uma coisa que eu achei bem legal, assim, né? Tem coisas que eu concordo, coisas que não, mas que ela fala que a gente vive ainda numa sociedade de base patriarcal, mas a gente tá num caminho, num norte da sororidade. Que é de olhar pra essa mulher, pra essa outra mulher e enaltecer, com cuidado, com compaixão. Sem só, eu tenho que ser melhor. Ou, nossa, ela tá acima de mim, então eu preciso chegar naquele nível. Não. Eu acho incrível que hoje a gente pode olhar pra mulheres e falar, cara, nossa, que legal, ela é incrível. Talvez eu não chegue lá, mas ela é maravilhosa e eu também sou maravilhosa. E tá tudo bem, sabe? Eu acho, pensando assim, historicamente falando, se a gente for olhar, eu acho que, assim, até na Bíblia a gente vê rivalidade feminina, né? Contextualizando na Bíblia, só falando por cima, tá? Não vou entrar nos detalhes, mas Sara queria um filho e ela não podia engravidar, ela tava já há muito tempo tentando um filho, e aí ela decide que Abraão tem que se deitar com uma serva pra serva gerar um filho pra ela. E aí a serva engravida. E a serva, sabendo desse papel, isso era uma coisa comum na época, a serva engravida e tem o filho, só que aí ela começa a provocar a Sara. Né? Tipo, ela começa a afrontar a Sara. Eu tipo, que eu tive gerei. um filho e você não. Então ali, eu falei assim, até na Bíblia já tinha ali a rivalidade feminina. Então não é só também culpa do sistema. Não. Porque exato. já tinha, né? Eu acho que se a gente for pensar na evolução, né? Na parte da evolução da espécie, talvez a rivalidade feminina venha da fertilidade.
Total. Porque se a gente for pensar o corpo humano, o corpo feminino, ele foi feito para gerar. Então, é como se a mulher que gera, né? Falando na evolução, gente, não nos dias de hoje, né? A mulher que gera, ela cumpre o objetivo. A gente menstrua todo mês porque a gente ovulou para engravidar. A menstruação é a ovulação que não virou gravidez, que não deu certo, vamos dizer assim. Então, a mulher ali, a mulher engravida. E para ela engravidar, ela precisa estar com um homem. Se tem outra mulher com aquele homem, ela não vai estar com esse homem. Então, ali já existe ali uma rixa, né? E até em outras espécies a gente vê que os machos competem, por exemplo, quando é em outro contexto. Então, assim, existe ali uma... Eu acho que, se a gente for olhar algo na inato, história... Né? Isso, talvez desde lá do começo... Já tenha... o sistema foi caminhando para isso. E foi lucrando com isso e foi alimentando isso. Isso faz sentido? Faz muito sentido. E aí eu até coloco uma questão que eu fiquei pensando... A gente até falou disso no começo. Quantas vezes você também não foi essa mulher, né? Que competiu, que julgou. Porque é isso, tá? Já tem isso, não é só culpa do sistema. Já tinha lá na Bíblia, como você citou, muito legal isso. Tá, e o que a gente faz pra mudar? Porque é muito fácil também, né? Você fala, não, é culpa do sistema. Somos treinadas... Lógico, tem essa parte. Mas somos treinadas para isso e foi assim que... Tá, e a gente? A gente tem que mudar, né? Exato, porque a gente falou isso. Opa, a gente também se viu nessa várias posição. Vezes. Não, e assim, até hoje ainda eu me pego em situações que eu preciso me policiar e eu me puxo pra aquilo ali, né? Total. E assim, é difícil, tá, gente? A gente não vai fazer esse episódio aqui, vocês vão ouvir, todo mundo vai sair, vamos dar as mãos e não vamos mais ter problemas. Isso não vai acontecer, mas a gente vai gerar uma reflexão. Sim. Então eu penso assim, primeiro a gente tem que entender o quanto a gente é impactada com esse comportamento de ser rival, né? Então, uma outra situação que eu pensei, os filmes. Os filmes, sempre as mulheres são rivais, né? Sempre. As mulheres brigam por um homem. Ou nos desenhos, tem a bruxa e a princesa. Tem as irmãs, a madrasta e a filha. Nunca é a rixa de uma menina e um menino. Nunca. Ou nunca é a rixa de dois meninos. Nunca. A rixa sempre é a Cinderela com a madrasta, a Branca de Neve com a madrasta, com a bruxa, com a Rainha Má. É muito engraçado a gente pensar nisso, porque vindo pra cá eu pensei sobre isso, porque existe rixa de mãe e filha. Né? A gente vê muito isso, você escuta muito isso. E existe rixa até hoje disso. Madrasta e enteada. De irmãs. Sogra e nora é a que mais tem. Exato. Nossa, você não pode falar bem dessa sogra. Você tem que ser inimiga da sogra. A sogra, ela é a pior pessoa. Você nem conhece a sogra da outra e já fala que, nossa, é sogra. Né? Então, assim, é muito, muito interessante pensar isso. E o quanto a gente se coloca nesse lugar, sabe? Eu falo que... mudou uma chavinha, assim, virou uma chave na minha vida. E eu acho que eu era essa pessoa, né? Não somos alecrim dourados, né? De novo, reforçando. Porque eu acho que eu era mais essa pessoa de ser mais preconceituosa, de ter isso. Tipo, não, da sogra. Da fulaninha de tal. Da influencer. Da digital influencer. Nossa, a mulher que ganhou espaço aqui. Imagina, ela tem... Vai lá ver os comentários. Né? Se sempre você pega alguém... E a maioria de mulher. Sempre é uma mulher querendo diminuir outra mulher. Eu falo assim, que não é toda mulher, mas é sempre uma mulher. Exato. Eu nunca recebi um ataque de um homem. E assim, então eu sempre falo isso, gente, não é toda mulher, mas é sempre uma mulher. Contra outra mulher. Que critica alguma coisa, que questiona alguma coisa. E como isso é delicado, né? Exato. Vamos tentar falar assim, pontuar para elas e trazer a luz para elas em quais áreas a gente mais vê isso. Eu vou começar com a amorosa, relacionamento amoroso. Gente, relacionamento amoroso, existe demais essa rivalidade. A gente é traída, a gente já virou inimiga da mulher, da amante. Sendo que, às vezes, a amante pode nem saber que o cara era compromissado, sei lá, né? Mas a gente não é só culpa aquela mulher. Dela, né? Não existe um culpado. Mas a maioria das vezes, as mulheres culpam a outra mulher e dão um jeito de perdoar o homem. Ou, por exemplo, a ex não pode admirar a atual. A atual não pode admirar a ex. Sempre tem que ser assim. A ex tem que ser melhor que a atual. Sempre existe essa competição. Sim. E eu acho isso tão
tóxico. Isso é tão ruim, isso pesa tanto, né, na autoestima da pessoa. É que muito não tem. isso. Isa, mas como que isso pesa na autoestima? Eu sempre falo assim, que, gente, autoestima não é a gente se olhar no espelho e a gente se achar linda. Mas é a gente admirar até o que tá dentro da nossa cabeça, né? Admirar os nossos pensamentos, as nossas intenções. Então, assim, e as mulheres se pegam nisso daí, né? Ai, tô stalkeando a ex, tô stalkeando a atual, tô me comparando. E isso impacta demais na autoestima. Às vezes eu já atendi várias vezes mulheres com a queixa, tipo assim, autoestima péssima. Acho que é a grande maioria, né? Autoestima péssima. E aí, ela não consegue. Ah, mas eu tô bonita. Não, mas eu tô magra, mas eu me acho bonita, mas eu tô com a autoestima péssima. Mas como que você passa teu dia? Ah, todo dia eu olho o perfil da ex, todo dia eu me comparo com a fulana. Isso vai pesar. Com certeza. Eu acho que no campo amoroso, talvez seja um dos campos mais... intensificados. Exato, intensificados. É essa palavra mesmo. Bom, eu me separei recentemente, né? E aí, eu acho que é exatamente isso. Parece que a gente sempre quer um contexto para culpar a mulher. Então, você falou de traição. Vamos pensar num divórcio. O homem se divorciou da mulher. Mas o que você fez? Tem outra. Mas o que você fez? Mas você não percebeu? Mas você... Eu ouvi isso, Isa. Eu ouvi mulheres. Isso de uma mulher. Não, mas eu duvido que você não percebeu. Mas a mulher percebe. Então, uma outra mulher me cobrando de uma decisão. Até num ponto, então, assim, relacionado à vida amorosa, mas não como uma pessoa envolvida na relação. Tipo assim... Exato. Outras mulheres acusam. Fulano é muito pra ela. Isso. Mas você entende como desde já é a rixa? Já então, existe ali. Se a menina ficou com aquele menino... Nossa, mas ele é muito pra ela. Não é ela é muito pra ele, né? Ele é muito pra ela. E aí, nesse contexto, tipo, você não percebeu? Então, sempre esse papel pra mulher. E essa rixa da mulher. Não de olhar pra essa mulher e falar... Como que você tá? Como você tá? Né? Mas aconteceu isso, não tem outra, tem... Não importa. O que você vai fazer? Como que vai ser daqui pra frente? O que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Eu volto a falar que eu acho que a gente tá num lugar muito privilegiado. E eu tenho amizades maravilhosas de mulheres. Mulheres que eu enalteço, assim, diariamente. E aqui, assim, eu até agradeço. Porque foram as mulheres que me trouxeram aonde eu estou hoje, né? Nessa situação da minha vida. Então, não posso reclamar. Mas sim, eu ouvi isso de outra mulher. E não ouvi o acolhimento. Não, tá, e daí? E se eu não vi? A culpa é minha? Só minha, né? Então, assim, existe esse contexto sempre. Um outro contexto que eu já vou puxar o gancho, que eu acho que eu vivi muito, foi da maternidade. Nossa, mas a maternidade eu acho que é o que mais tem. Existe uma rixa instalada ali. Gente. Que as mães, elas estão... É uma competição e uma acusação sem fim. Total. Nossa, seu filho faz isso, seu filho não faz. Mas você vai deixar, e você deixa... Mas ele já vai pra escola. Mas ele não sei o quê. Mas você deixa com alguém pra você cuidar. Mas você trabalha, você tá gravando um podcast. E o seu menor tá com quem? Tipo assim, entende? Isso eu vivi muito. E eu escolhi, nesse contexto, voltar a trabalhar antes, né? No consultório. Eu queria, enfim, eu tive uma história de depressão pós-parto. Então eu vivi algumas rixas, algumas rivalidades que eu falava, gente, não é possível. Da pessoa olhar pra mim e falar, mas depressão pós-parto não existe. Nossa. Assim, de mulher. Mas então porque você tem depressão pós-parto, você vai precisar de uma babá agora? Então, a falta de apoio ali, ela é muito instalada entre as mulheres. E aí, fora isso, mas o seu filho faz isso, o seu não faz, você olha, o do outro é sempre, né? Tem um filhinho ali, sempre tem alguma coisa. Peraí, aonde estão essas mulheres? Às vezes eu me questiono, eu falo, mas aonde estão essas mulheres? O que elas estão vivenciando? O que é delas? Pra elas acusarem tanto a outra, sabe? Porque é aquilo que você falou, quando você olha uma que tá lá no alto e você não tá você não tá chegando ali, você tá vendo muito sobre você. Mas você não precisa diminuir aquela. Você pode só olhar pra ela e falar, putz, que legal, eu também quero. Como que é? Vamos se unir? Você me ajuda, né? Vamos juntas. Então, eu me questiono muito disso e me coloco na posição de... Pera lá. O que eu tô fazendo, sabe? A Isabela tá em que contexto? Ela tá enaltecendo. E assim, as pessoas ao seu redor, próximas, não é longe. É tipo a amiga que tem uma loja de roupa que precisa de você falando, vai, é legal, essa roupa é legal, faz isso. Você divulgando, você comprando. Enfim, né? Tem vários contextos, mas pode estar muito perto de você, entende? E eu acho que tem uma coisa que é interessante falar, que é uma prática.
É uma habilidade que a gente pratica, a gente ir contra essa rivalidade, né? E eu, há muito tempo atrás, eu já sentia os benefícios de fazer diferente. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tenho uma máxima pra minha vida, que é: se você tem algo bom pra falar, fala. Se você tem algo ruim, guarda. Então, se o que você vai falar não é bom, não agrega, não vai ajudar outra pessoa, não fala. E se o que você vai falar é bom, sempre fala. E aí, eu tava pensando... Coincidentemente, você ter vindo aqui, você é uma pessoa que eu sempre falei. Não sei se você lembra ou não. Mas, por exemplo, a gente se conhece desde sempre, mas a gente nunca foi amiga íntima de estar junta sempre. Mas sempre que eu te encontro, sempre eu vejo alguma coisa bonita em você. Teve uma época que eu te achava sempre bronzeada. Eu falava: Isa, você tá sempre bronzeada, você tá sempre bonita. Ou, Isa, nossa, como você tá com o corpo bonito. Eu sempre fui a pessoa que fala. Eu lembro de encontrar você no shopping: Isa, você tá chique, eu tô sempre desarrumada. Então, assim, eu sempre falo. Por quê? E não é assim: a Isa puxa saco, não é isso. Mas é que se eu vi uma coisa, eu olhei, eu observei, eu pensei: nossa, como ela tá bonita, por que não falar? Pra que guardar? E na hora que você fala a coisa boa, você meio que modifica a pessoa ali que já reage de um jeito que você já se transforma também. E olha essa troca, que legal. É bom você fazer o bem, né? E tem gente que não sabe disso. Tem gente que é tão acostumada, às vezes cresce num padrão ali de ser criticada em casa, de ser criticada por outras pessoas, e não tem esse hábito, não sabe elogiar, não sabe enaltecer outra pessoa, não é? E posso te falar, já que você puxou isso, né, da gente, né, de nós duas, a gente não tem noção do quanto isso pode impactar na outra pessoa. Impacta na gente, então o que você falou é muito claro. A hora que você fala coisa boa, a hora que você faz o bem pra aquela pessoa, é tão gostoso. A energia do lugar já é diferente. Então, no dia que você me encontra e você fala: Isa, que linda que você tá e tal, opa, né, já mudou. E aí eu já começo a falar pra você: imagina, e vamos e tal. E, né, e aquilo flui. Mas mais lá dentro, uma vez você me mandou uma mensagem no Instagram. Eu nem posso falar muito, gente, que eu choro, que eu sou chorona. E aquilo, eu relia aquela mensagem. Olha, eu tô arrepiada. Olha que interessante. Olha, tipo assim, eu só senti de te falar aquilo e falei. Sim, e eu acho que aí entram, né, outros contextos da nossa espiritualidade, que, né, é muito parecida e tal. Mas eu lembro de entrar naquela mensagem e ler várias vezes aquilo. Olha que legal. Sabe, lá em dezembro, janeiro. E, você nem sabia disso. Entendeu? E olha que legal, também tô tendo a oportunidade de falar isso pra você agora, sabe? E a gente vai sempre evoluindo, como a gente vai se gostando mais. Porque quando eu me vejo assim, eu sempre falo, pra gente pensar em autoestima, eu gosto de a gente fazer uma analogia pensando em outra pessoa. Então pensa assim: Isa, eu vou te apresentar uma amiga que chama Maria. A Maria é uma pessoa autoastral, ela sempre te elogia, ela sempre te trata bem, ela sempre fala as coisas boas pra você. Você não vai gostar mais dela? Total. Agora, você já vai com outro... Você vai. A Maria é legal de estar junto. Agora, eu vou te apresentar a Ana. E a Ana é mais negativa, sempre te critica, te olha torto, compete com você. Você vai gostar dela? Não. Então, vamos pensar na autoestima, você pode ser uma dessas duas pessoas. E a gente precisa gostar ou não da nossa companhia. Exato. Né? E a gente não para pra observar e fazer essa análise. Pera, o que eu estou fazendo? Tem gente que fica lá, às vezes, no Instagram, assim, nossa, que ridícula. Só mentalmente, tá? Ridícula. Péssima. Nossa, ridícula. Meu Deus, que ridícula. Nossa, que vergonha. Não. Não sabe por que no final do dia essa pessoa tá triste. Essa pessoa tá Ela mal. só alimenta Mas, isso tipo, nela. Ela percebe quem ela é. Exato. E isso vai pesar, né? E aí, pensando assim, lá atrás, eu lembro de perceber isso, né? De perceber situações onde eu presenciava ali duas mulheres se alfinetando, e o quanto eu achava aquilo ruim, e o quanto eu decidi mudar. E eu percebia também que eu tinha isso com algumas pessoas no colégio, na época de colégio mesmo. E ali eu decidi que eu não queria ser assim, que eu queria falar as coisas boas. Aumentou isso ainda na maternidade, que eu sempre quero ser exemplo pro meu filho, né? Então eu sempre quero ser uma pessoa boa. Mas já me peguei em situações de conhecer, sei lá, uma pessoa, uma mulher, e achar a pessoa, linda, autoastral, sabe assim, pra frente. Eu admirar, gostar mesmo da pessoa. E eu percebi que aquela pessoa competia comigo. E aquela pessoa foi entrando numa busca ali, numa coisa. E eu continuava com a minha admiração de achar, você é uma pessoa muito legal, muito pra frente, inteligente, não tô nessa posição de competição, né? Ninguém precisa ser melhor. E aí eu passei a perceber o quão tóxico era aquela convivência. Eu decido me afastar pra eu não entrar naquela competição, porque
É muito fácil da gente entrar. Se a gente vê que uma pessoa tá querendo competir com a gente, se a gente vê que uma pessoa tá querendo diminuir a gente, tá querendo ser melhor que a gente, muito difícil a gente tá sempre zen de falar, eu vou me afastar pra eu não prejudicar. Exato. Mas existe isso, né? Existe. E aí eu acho que é uma outra camada muito legal, porque a gente tem a possibilidade de decidir. Ninguém é perfeito, né? Então, também não acho que a gente tenha que estar nesse ambiente de tipo, ela está competindo, mas não, eu estou aqui. Vou ajudá-la. Exatamente. Eu sou super poderosa. Vou sair de cena. Então, isso é legal. Essa ideia é legal. Agora, o que eu acho que acontece é uma ideia prévia, né? Normalmente não é isso que acontece. E pode, nesse contexto que você me falou, pode ter sido o que tem acontecido com a outra pessoa, entendeu? Então, é uma ideia prévia. Você não gostar de uma mulher... A gente não vai gostar de todas as mulheres mesmo. Você não vai concordar com algumas, você não vai gostar de fato da postura de outras. Outras podem vir a te prejudicar, você não é obrigada a gostar delas. A gente precisa também se colocar numa posição de decidir quem a gente quer ao nosso redor. Isso é um fato. Isso faz muito bem pra saúde, inclusive, né? Mental, enfim. Mas o negócio é a prévia. Você já vai pra esse lugar com o pré-conceito. Eu vou lá no podcast da Isa. Mas a Isa... a Isa, sei lá, ela fala daquele jeito. Mas eu vou. Já tem esse tom, entende? Já vai com aquela rixa. E eu confesso que, assim, agora você falando, pensando nesse preconceito, eu tive isso recentemente. Eu tava numa reunião numa questão de trabalho, de um projeto, e eu tava falando isso pra você antes da gente ligar aqui. E aí, tinha 2 pessoas da equipe que eu tava lidando, uma mulher e um homem. E até então, eu tava só sendo atendida pelo homem. E, era muito fácil a comunicação. Tipo, ele fala, eu fiquei ok, tal, tchau, e acabou. Era muito prático. E eu sou muito prática, né? E aí, quando começou eu ter que falar com a mulher, começou a ficar difícil o negócio. Eu falava, ela questionava, daí eu falava, ela questionava. Pra eu chegar num acordo com ela, era tipo 16 e-mails. Com o cara, era 3. Eu, sim, ok, acabou. Aí, eu falei pra minha amiga, que tá no projeto comigo. Eu falei, tô implicada com essa moça. Tô implicada com essa moça porque parece que mulher é difícil. E é assim, né? Então, assim, talvez e olha as que mulheres... isso já tá no nosso contexto, e aí eu ainda né? falei pra ela, eu falei assim, meu Deus, olha que hipócrita, eu vou falar semana que vem de rivalidade feminina. Eu falei pra ela. Né? E tô aqui implicada com a mulher. Mas... aí, pensando assim, em defesa, né, de mim, eu estava com preconceito por ela ser mulher, porque eu pensei, a mulher já é cri-cri, só porque é mulher. E aí, a gente muda também a nossa cabeça, né, pra tratar com aquela mulher. Porque daí você já vai com esse contexto de tipo, nossa, mandei 1 e-mail, 2, 3. No terceiro, com o homem, já tava resolvido. Eu já tô indo pro quarto com ela. A gente tem que se policiar, porque a gente já fica com esse... Tipo assim, no terceiro e-mail, eu já tava assim, é só porque ela é mulher, ela é chata. E aí, a gente tem que ir tentando, a gente tem que ter esse jogo de cintura de entender. Eu acho assim, de fato... as mulheres são mais sentimentais. São. Isa, isso eu acho que é biológico, né? Exatamente, a gente fisiológico. É fisiológico, exato. A gente passa ali por quantas fases, né? Num mês. Né? Então, hormonalmente, o cérebro funciona diferente. Então, eu entendo que as mulheres são diferentes. Mas, então assim, e as mulheres são também, ao meu ver, mais complicadas. É nisso. Se olhar as caixinhas de pergunta do meu Instagram, você vê. Não tem homem problematizando. O que significa não me beijar no primeiro encontro? Que ele não quis beijar. Eu adorei essa resposta. É simples, a gente tem que ser mais... Não quis te beijar então, no primeiro encontro. Eu vejo que as mulheres problematizam muito as coisas. E eu não culpo as mulheres por isso. Porque eu acho que culturalmente as coisas são mais complicadas para as mulheres, né? Então, assim, além de... existe todo um rótulo que já tem na mulher. A mulher é louca, hormonal, emocional, surtada. Existe esse rótulo, né? E uma rotulagem que não é olhada de uma maneira pra resolver, né? Então, é a louca, a surtada e deixa ela lá. Não, eu como nutricionista, por exemplo, eu estudo isso. Você consegue melhorar muitos sinais e sintomas, por exemplo, de uma mulher, né? Nesse contexto. Então, só... né? Não é assim, né? Não é só deixar a louca ali, não. Exatamente. O nosso dia a dia é mais complicado. Pô, a mulher vai ter uma festa. A mulher tem que ver penteado, maquiagem, acessório, vestido. O homem vai com o mesmo terno 15 anos. Então, assim... tudo no dia a dia da mulher é mais... são mais detalhes. A mulher tem que fazer mais coisas. A mulher quer trabalhar, mas a escola liga pra quem? Se o filho ficou doente. Uma amiga me colocou isso nessa conversa, né? Eu falando que vinha aqui, eu falei, gente, é verdade. Lógico que a mulher tem mais coisas pra lidar. Porque é isso que acontece. Ela tem mais coisas pra lidar. Simples. Não, falando disso, assim, de quantas coisas são mais...
as mulheres são mais sobrecarregadas, né? Ainda até para outro, era outro podcast. Mas assim, ó, gente, você não acha trocador em banheiro masculino nos restaurantes. Só tem trocador no banheiro feminino. Não tem no banheiro masculino. Exato. Eu sempre penso, eu falo, gente, um pai sozinho não troca a criança, então, Criança né? fica com cocô. Não entendeu? troca, né? Não tem jeito. Então, assim, as mulheres são mais sobrecarregadas, o que faz com que elas talvez problematizem as coisas. Sim. Por isso que eu acho tão importante essa fala nossa, para que as mulheres se policiem de não problematizarem as coisas. Sabe assim, mulheres sejam facilitadoras de outras mulheres. Exato. Porque tem mulher que ela quer dificultar a vida da outra mulher. Ai, ó, seu horário é 2 horas, não é 10 para as 2. Não pode chegar antes. Exatamente. Ai, seu horário não sei o que. A pessoa dificulta. Esses dias eu tava, com o bebê no carro, eu fui parar no estacionamento e aí tava escrito assim: pagar ainda no carro. Tipo assim, eu tinha que pagar estando no carro, saindo do carro, estacionamento. Eu não podia pagar antes. Entendi. E aí, quando eu cheguei a pé com o bebê no colo, e o bebê já chorando, eu falei pra moça, deixa eu já te pagar, porque se eu tiver que parar aqui de novo com ele, ele vai chorar. Não. Tipo, ficou com aquela cara pra mim. E se fosse um homem, teria te ajudado. Teria deixado. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, isso não é um preconceito meu. Mas é verdade. Na hora eu pensei, falei, se fosse um cara, teria recebido pra mim o pagamento. Eu e minhas amigas que, né, são mães, a gente tava falando disso esses dias no grupo. A gente chega, tipo, no contexto do apartamento, né? O filho chorando, o Francisco pesa 16 quilos, né? Nossa, então, mais que o Lucas. Exato, tipo, aqui querendo colo e eu com bolsa da escola e não sei o que, nananã. A mulher não fala assim, qual que é seu andar? Pra eu apertar aqui, sabe? Gente, como assim? Então é isso, né? A hora que você falou, sejam facilitadoras de outras mulheres, é isso, vamos quebrar esse ciclo de tudo ser problematizado. Porque a gente faz isso, as outras mulheres fazem isso com a gente, e é só a gente... Se a gente decide quebrar, eu falo, não, eu vou ser diferente. Eu vou, a partir de hoje, elogiar outras mulheres. Eu vou, a partir de hoje, enaltecer outras mulheres. Eu vou compartilhar mais o que minha amiga posta, porque ela trabalha com isso. Eu vou curtir, eu vou comentar. Tem gente que, assim, ó... eu tenho amigas que nunca leram meus livros. Amigas íntimas, né? Então, assim... E não é sobre... não é que eu preciso disso, mas quando você... prestigia uma pessoa. Quando você elogia uma pessoa, isso faz bem pra você também. Não é só sobre fazer pro outro, é sobre pra você também. Eu vou compartilhar 2 coisas que eu acho interessante, assim. Quando você fala isso, me faz lembrar de 2 pessoas que eu tenho aqui na minha cabeça, que são amigas de amigas e que nós nos gostamos muito. Só que assim, a gente não tem quase nenhum contato, sabe? A gente, assim, manda uma coisa no Instagram, outra não sei, putz, tô vendo que você tá feliz, que legal, torci pela sua felicidade, tal. Gente, isso é tão legal. São pessoas que eu admiro super, que eu vejo na rua, eu vou, eu dou e tal. Mas assim, não são minhas amigas, entende? Do meu convívio ali. Talvez um dia possam ser, mas não são. Isso é tão gostoso, é tão prazeroso, faz tão bem pra gente, de verdade, assim, de você olhar e falar, gente, que pessoa legal. E ela fala que eu também sou legal. Pessoa ela fala que ela também de estar junto. Que ela tem esse sentimento comigo, de tipo, Isa, nossa, eu nem te conheço, mas poxa, é tão gostoso que a gente tem. Gente, isso só faz bem pra gente, né? Não é um contexto ruim. É tipo, vamos fazer isso com outras mulheres, né? E eu acho que também tem uma questão de que quando a gente... Igual você falou, né, tenho amigas que não leram o meu livro. Eu, por muito tempo, Isa, não postava coisas no Instagram, não pelas minhas amigas em específico, mas era muito por mulheres que me seguiam, o que elas pensariam de eu começar a postar. E assim, eu amo postar. Hoje faz parte do meu trabalho. Mas assim, eu gosto realmente. Eu sempre gostei de foto. Eu sempre gostei de tirar foto. Eu sempre gostei de eu gosto. Mas eu fiquei por muito tempo sem conseguir abrir um stories e falar: oi, gente, não sei o que, não sei o que. Mas tem muitas que tem. Agora, até eu vou, semana que vem, eu vou fazer um treinamento. E uma das coisas que a gente vai abordar é isso. Como tem pessoas que têm dificuldade de aparecer ali na rede social pra divulgar o seu trabalho. Que é o por medo da crítica do outro, né? Mas por quê? Porque a gente é tão habituado ao falar mal, né? Que a gente já imagina que as pessoas vão falar mal. E a gente sempre imagina que vão ser mulheres. Que vão falar, tá blogueirinha. Tá não sei o quê. Isso. Nossa... Gente, e assim, a gente precisa ser bem resolvida com a gente
Pra essas coisas não atingirem a gente. Eu até brinquei aqui com o João no podcast, que eu falei, quando eu comecei o podcast, várias pessoas assim, nossa, você parece Faustão, você não para de falar, você fica cortando entrevistado e nananã. Aí eu falo, gente, é o meu podcast, tá tudo bem. Eu que vou conduzir, né? Deixa eu. E se eu quiser falar só eu vou fazer. E assim, vai ter crítica, sempre vai existir crítica, não importa o que você, né? O que você faz. Só que eu penso que quanto mais você critica, mais você é criticado. Quanto menos você critica, menos as críticas vão te abalar. Não significa que você vai ser menos criticado. Exato. Mas você vai. Tem uma pessoa, amiga minha, Camila Garbui, se estiver assistindo, né? Ela é uma pessoa que eu vejo que ela é muito alvo de rivalidade feminina. Por quê? Porque ela é bonita, porque o corpo dela é maravilhoso. Nossa, eu vou ter que fazer um adendo aqui, porque eu adoro a Ká e, tipo, já fui nela. Ela foi minha primeira nutricionista há muitos anos. E eu vejo isso com ela e também. Assim, tipo, não tem. Ela é legal, ela é divertida, ela é simpática, eu Super nunca vi querida. ela falar mal de outra pessoa, de outra mulher. Ela Autoastral. sempre enaltece outras mulheres. E sempre tem alguém ali que tem uma carinha virada pra ela. E eu falo, inveja. Sim, porque... E outra, a Camila, eu acho que ela é uma mulher, né, pensando no contexto feminino, que venceu na vida. Total. Ela vem de uma família simples, ela trabalha pra caramba faz muito tempo. E aí tem um que olha de olho virado. Ai, porque... Não, ela tá onde ela tá porque ela trabalhou para isso. E assim, né? até no profissional mesmo, né? Você sendo da mesma área vai falar isso. Eu também já fui alvo de críticas da parte profissional. Quando eu comecei a crescer no Instagram, já comecei a ser denunciada. Eu fui denunciada. Eu tive que esclarecer no CRP porque que eu falava amiga com as minhas seguidoras, que eu estava banalizando a psicologia. Então, assim, a pessoa se prestou a fazer uma denúncia de mim. Você acha que foi um homem? Não foi. E né? posso te falar mais? Muito provavelmente uma psicóloga. Exatamente, é isso que eu tô falando. Essa dificuldade, eu acho assim, gente, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo, ainda mais psicólogo, tá todo mundo precisando de psicóloga. Exato, ontem um story de uma mulher que dá mentoria, assim, pra Instagram e tal, tava vendo, tava passando, e aí me chamou a atenção que ela falava assim, a hora que a sua concorrente, entre aspas, ela cresce, é o seu meio que cresce. É aquilo que você trabalha que tá crescendo. Então não é que vai ficar menos espaço pra você. Lógico que não, ela não vai dar conta de todo mundo. Não é todo mundo que vai se identificar com ela. Ninguém tem como ser a única profissional do mundo. Exato, então não tem competição, tem união. E aí eu acho isso muito engraçado, porque homens têm mais união no trabalho. Eu pego, por exemplo, sei lá, direito, advocacia. Parece que advogados e advogadas no contexto sempre trabalham juntos. Um indica o outro, porque a advocacia é mais, né, dividida, então você não faz tudo e tal. Por que nutricionista não faz isso? Eu passei isso no começo da minha profissão. Era isso que eu até tinha te falado, né? Que eu queria falar. A vida profissional, a gente vê muita rivalidade. Eu fui conversar com uma nutricionista que, assim, eu tava começando. Foi minha segunda faculdade, eu já era mais velha e tudo mais. Mas eu estava começando. Era o meu primeiro ano de atendimento. Eu ainda tava terminando a reforma da clínica. Tipo, nem tinha clínica pronta ainda. E fui trocar uma ideia e tal. E a pessoa deixou claro, assim, tipo, vá procurar. Tipo, eu procurei. Eu fui atrás sozinha, então você vai. Eu falei, lógico, eu não tava pedindo, sei lá, receita de bolos, não sei. Gente, eu tava pedindo assim, e aí, como que você faz isso? Essa avaliação pra você acha que é legal? Uma troca. E hoje, o ano passado até, eu tive a oportunidade de fazer isso com uma colega de nutrição, que se formou e tal, e a gente tem uma troca muito legal. Exato. São pouquíssimas. Mas assim, é muito difícil. Até no Instagram, vira e mexe, alguém pergunta assim pra mim, Isa, você indica psicóloga? E aí eu indico várias pessoas. E aí um dia uma seguidora mandou assim pra mim, eu acho tão interessante você indicando seus concorrentes. E aí eu pensei assim, eu falei, gente, eu sou uma pessoa. Eu não tenho como atender. Hoje eu atendo, sei lá, 1 hora por dia. Eu não tenho como atender tanta gente. Não tenho. Se eu quiser amanhã... Não é todo mundo que vai se identificar com você, não, né? Normal. E tá tudo bem. Tá tudo bem, exato. Então eu indico pessoas. Eu falo, olha, esse profissional é legal. Isso aqui é bacana que essa pessoa faz. E existe essa rivalidade. E as mulheres sempre têm... além de ter a rivalidade do eu não quero que a outra cresça, eu não quero... que a outra se sobressaia de mim. Tem gente que às vezes até deixa que o outro cresça, mas não mais que você. Exato, que até tem um limite. Cômodozinho, né? Exato. E eu acho que, a gente não precisa disso, né? Então, pensando agora, caminhando aqui pra gente finalizar, a gente pensar em como a gente pode dar de dicas, né? O que você acha que na prática pode ser feito para as mulheres irem contra isso, contra esse instinto que
que a gente já tem ali. Eu acho que a primeira coisa é, enquanto, né, vocês escutarem esse podcast, você ir pensando, né, em que contexto que você já se viu. Porque eu acho que a gente precisa primeiro pensar na gente. A gente muitas vezes se coloca como vítima. Ai, não, eu sofro, eu não sei o quê. Mas em que contexto que você se viu fazendo isso, né? Então, a primeira coisa, assim, olha pra você, né? Eu tô fazendo isso, eu não tô? Quem que eu sou nessa conversa das Isas aqui, né? Quem que eu sou? Qual mulher eu sou? Isso eu acho importante. Uma outra dica, assim, é de olhar pra aquela mulher, escutar aquela mulher de fato. Eu percebo muito que, mesmo que você tenha um grupo grande, você consegue mostrar a sua vulnerabilidade para poucas mulheres, tá? Então, seja aquela mulher que vai escutar a outra. Que quando a Isa vier falar para mim que o Lucas tá difícil, ela não vai falar, ai, mas deve ser porque não sei o que, não sei o que. Ela vai acolher essa mãe. Vai falar, tá tudo bem. Aqui em casa também é assim. Aqui em casa não foi assim, mas foi assim, de outra forma. Sabe? Sem esse... Eu acho que é um pouco da sororidade mesmo, né? De se unir. Tem uma coisa que eu acho que é importante de dica, é a gente pensar assim, entenda. Aí eu tô falando como psicóloga mesmo. Nem sempre você muda o sentir para você mudar o agir. Muda o agir para daí mudar o sentir. Então, assim, sentiu aquela invejinha? Ai, sentiu uma invejinha ali. Cada uma sabe a área que sente. Se é fulana tem marido. Ou, fulana tá com o corpo bonito. Fulana tem tantos filhos. Fulana engravidou, eu não. Não sei qual é a área que Isso que existe, te pega. mas existe. Te pega, Qual é a área que rola essa comparação ou aquela rixa ali? E haja diferente. Sentiu aquela invejinha? Vai elogiar. É difícil, mas vai. Sentiu? É um exercício. E é um exercício, porque daí você consegue transformar esse sentimento que a gente chamaria de inveja por admiração. Talvez o que você está sentindo não é inveja, talvez é admiração. E você só não está transformando isso em atitude. Porque eu falo assim, que a inveja, ela não a inveja, eu falo assim, que a inveja é você não querer que o outro tenha, mesmo que você tenha. Tem gente que ela não quer que o outro tenha, mesmo que ela tenha. Mas aquele lá não pode ter. Isso. Não é o fato de... Quando uma pessoa tem uma coisa que você não tem e você quer também, eu não acho que isso é inveja. Isso é uma admiração e até uma inspiração. Né? Igual assim, eu brinco... A Lê, nossa amiga, eu sempre brinco. Eu falo assim, Lê, eu tenho uma inveja branca da tua gravidez e do teu puerpério. Gente, ela fica linda, plena. Linda. Super bem. Eu falo assim, eu acho aquilo o máximo. Eu sempre falo pra ela. Eu acho que não tem uma vez que eu vejo ela que eu não enalteço isso nela. Essa habilidade dela de ser assim. Sim. E não é... Quando eu olho ela grávida, linda, maravilhosa, não é que eu fico assim, nossa, que inveja, eu queria... Não, é tipo, ai, gente, eu acho o máximo. Eu queria muito poder ter assim. Pena que não aconteceu comigo, mas é demais, exatamente, né? Só isso. Exatamente. Então, assim, transforme... às vezes o teu sentimento não é ruim, mas o jeito que você coloca ele como ação faz com que ele seja ruim. Na verdade, o sentir, né? Isso você sabe falar muito mais do que eu. Eu tô só aqui palpitando, mas o sentir, ele é algo que vem, né? A gente aprende muito isso na igreja, né? Você não tem que pedir perdão pelo seu sentimento, mas você pede perdão para aquilo que você faz através do sentimento que veio. Exatamente. Né? E assim, a gente muda o sentimento mudando o nosso agir. Quando a gente começa a transformar, teve esse sentimento, transformo ele em uma boa ação para a pessoa que eu estou sentindo isso, eu consigo fazer as pazes com esse sentimento em mim e entender que não é inveja o que eu sinto. E entender que é uma admiração. E que não é porque eu não tenho, que não continua sendo legal. Exatamente. Eu falo muito isso, né, no meu dia a dia de trabalho, que às vezes... A pessoa chega, né, no consultório e quer mudar a alimentação e tal. E ela tá ali num buraco negro, né? Então ela não vê luz. É mais ou menos isso, né? A pessoa olha ali, é inveja. Nossa, eu acho que eu tenho inveja. Não vou falar, não vou. A hora que ela passa esse caminho e ela começa, por exemplo, a fazer esse exercício que você tá falando, que é muito legal. Não, então eu vou elogiar. Ela vê que é gostoso, que é legal. Ela sai daquele lugar de escuridão, de coisa ruim. Aquilo é horrível. De não sei o que e fala, opa... Eu experimentei isso, que gostoso. Eu não quero voltar naquele comportamento antigo. Eu quero ficar nesse. Por mais que seja difícil, não é fácil. É o que a gente falou. Todo dia a gente tá aqui, né, tentando. Exato. Mas é um exercício diário. Eu acho assim, vigie os seus pensamentos, independente da tua fé, né, do que você acredita. Até, muitas vezes, eu me peguei orando
por pessoas que provavelmente estavam me odiando, mas pra mudar em mim o sentimento, sabe? Assim, já tive situações em que uma pessoa quis se fazer tanto de rival minha, que eu pensei, falei, a única coisa que eu posso fazer agora é orar por ela. E eu orei genuinamente, entendeu? Na sua pequeneza eu não ali, precisei né? ali falar pra ela que eu nada pra ser superior, nada disso. Mas eu já me vi fazendo várias vezes a oração assim, Deus, eu não tenho nada que eu possa fazer pra mudar como essa pessoa sente em relação a mim. Mas eu posso orar para que ela seja feliz, para que ela seja abençoada, que ela seja realizada, que ela conquiste isso que ela tá querendo, para que eu não seja mais um problema para essa pessoa, né? Que ela não me veja com esses olhos, né? Com o olhar de quem está desejando mal, né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso, né? A gente entender que a gente já tem uma predisposição a não gostar de outra mulher. Então, concluindo, vamos ir contra e vamos tentar ter a predisposição a ajudar e fazer o bem para outra mulher. E assim, parar de alimentar essa rixa de que, eu vou ver o que ela tá fazendo, vou ver como ela tá. De tudo, né? Em todos os contextos, seja num relacionamento. Amoroso, Exato. Sei lá, da tua ex, da ex do teu atual, da atual do teu ex, sei lá. Exatamente. Parem, sabe assim? Mulheres, a gente tem um espaço no mundo para todo mundo crescer, todo mundo brilhar. Isso, e eu acho que quando... isso foi o que eu te disse, eu acho que a gente já tá num caminho legal, mas quando de fato isso acontecer com essa vontade que a gente fala aqui, gente, é tão legal, porque é tão gostoso você estar rodeada de mulheres que se colocam pra cima, que só tem a crescer, só tem a acrescentar. E no final do dia, você dormir com o teu coração em paz, de que você não alimentou nada ruim na vida de outra pessoa, é muito positivo. Eu acho que um exercício pode até ser esse, né, Isa? De tipo... Se hoje, né, você tá ali conversando com alguma amiga e ela veio e falou, aquela ali, não dá trela. Exatamente. Eu já saí de muitos círculos de amizades onde o assunto sempre era a vida de outras pessoas. Eu já me afastei de muitas pessoas onde eu nunca tinha um assunto meu e dela. Era sempre de outras pessoas. Então, assim, vai mudando, vai filtrando, né? Aquele grupo de amigas no WhatsApp que fica só mandando print dos outros, criticando. Sai. Vai mudando isso e tenta não falar algo ruim para outra mulher. E ainda se você sentir, tenta transformar isso em algo bom. E acho que é um caminho, né, essas mulheres. Eu falo que hoje eu olho, por exemplo, né, para as minhas amigas e cada uma eu enxergo algo legal, sabe? Positivo, algo que eu admiro. Então, eu tenho amigas que deixaram, né, as profissões e são mães hoje. E eu acho isso tão lindo nelas, né? Não foi uma escolha minha. Mas tem uma em específico que eu falo, cara, é teu dom, assim. É como se eu visse, assim... Nossa, é lindo de ver, sabe? É gostoso. E é isso, olhe para suas amigas, né, dentro da sua casa ou no seu contexto de trabalho, com esse outro olhar, né? E é um exercício, não é fácil, mas é muito mais gostoso. Vale muito a pena. Vale muito Gente, a pena. espero que vocês tenham gostado. Isa, muito obrigada por ter topado, né? Foi muito gostoso o nosso papo. E como tarefa, então, hoje, enalteçam outras mulheres e coloquem um fim aí nessa rivalidade que tá tão instalada lá, enraizada na nossa sociedade. Espero que vocês tenham gostado e espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, tem alguma situação que tá ali precisando de ajuda, Isa, não sei como mudar isso, me identifiquei com o que vocês falaram e não vejo saída, pode me escrever, me manda aqui que eu vou ter o prazer em ajudar vocês.